É até difícil de acreditar que atualmente alguém não tenha os documentos. Mas no Distrito Federal, o rapaz não tem o registro de nascimento. Os pais não registraram na época em que ele nasceu. Agora, aos 23 anos, ele recorre à justiça para ter esse direito reconhecido. Edinaldo Oliveira dos Santos. O jovem de 23 anos não tem como comprovar que esse é o seu nome e nem mesmo o dia do aniversário. Acreditem, ele não tem nenhum documento de identificação, nem mesmo o registro de nascimento. Só aos 15 anos de idade, com a ajuda dos pais, Edinaldo foi atrás do registro civil. Na época que nós saímos da maternidade, a minha mãe perdeu os documentos dela tudinho, né? E quando foi registrar depois, que a gente foi tentar desenvolver isso aí, tinha que buscar os documentos dela no Ceará e a gente tentou buscar os documentos dela no Ceará e conseguimos. Por causa da falta de documentos, Edinaldo não consegue ter acesso a outros direitos básicos. Ele se machucou e vai ter que ficar 45 dias sem trabalhar e sem benefício. Além disso, não consegue estudar, trabalhar com carteira registrada e nem colocar o nome dele na certidão de nascimento dos dois filhos. A certidão de nascimento é um processo fácil, rápido e o ideal é que os recém-nascidos saiam da maternidade com um documento. Quando isso não é possível, o registro poderá ser feito em qualquer cartório em até 15 dias. Se o posto mais próximo estiver distante 30 quilômetros da residência dos pais, o prazo pode ser estendido para 3 meses e 45 dias, caso a mãe seja a única responsável por registrar o filho. O processo para tirar o registro civil tardio dura em média de 2 a 3 meses na Justiça. Mas Edinaldo espera há 5 anos na vara de registros públicos do DF, porque o hospital onde ele nasceu não tem mais o documento de nascido vivo dele. Compete à maternidade guardar esses documentos por tempo indeterminado, porque em caso de extravio ou de perda, ela pode vir a ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados a esse cidadão que se vê tolhido dos seus direitos em razão da ausência dessa declaração. O caso do Edinaldo é bem peculiar. Quando ele ingressou na Justiça, em 2010, ele ainda era menor de idade, junto com seu irmão. Então, o processo de registro tardio corre desde 2010 e até agora a grande dificuldade que ele está encontrando é justamente no fornecimento dessa declaração de nascido vivo pela maternidade de Ceilândia e já se arrasta por 5 anos essa celeuma. No caso dele, como ele era menor e estava assistido pelo Ministério Público, ele não tem outro caminho senão o de aguardar o desfecho desse processo judicial. Edinaldo diz que está ansioso para ter um RG nas mãos e já planeja os primeiros passos como cidadão. Registrar meus filhos com meu nome, para mim tirar meus documentos tudinho, fazer o mais necessário, que é me alistar, né, nas Forças Armadas. Eu sei que eu não vou servir mais, eu perdi isso, que para mim eu achava muito importante e vou poder ter um serviço, vou terminar meus estudos, fazer uns cursos e é isso. Eu quero planejar a minha vida todinha de novo, do zero, né? Que é um direito que eu tenho. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o professor de Direito Civil, Paulo Thompson Flores. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Caso como esse que a gente acabou de ver na reportagem, é comum no Brasil? É muito difícil alguém chegar à maioridade aí sem nenhum tipo de documento ou é comum? Olha, eu diria que hoje é cada vez menos comum, né? É bastante raro, principalmente levando em conta que na capital da República. Né? É possível imaginar que em locais mais remotos, no interior, né, seja possível alguém ainda ter essa dificuldade inicial, né, de um registro. Porque próprias políticas do Estado nos últimos anos buscaram facilitar todo esse procedimento para obter a documentação, exatamente porque é o documento básico da cidadania. Né? É a partir daí que a pessoa consegue desenvolver todos os outros documentos que vão ser necessários para o exercício dos seus direitos, para a sua atividade cotidiana. Então, realmente, é cada vez mais raro. E o que diz a lei a respeito da certidão, do registro de nascimento? É um dever do Estado, uma obrigação dos pais ir buscar? Olha, eu diria que é misto, né? É um dever do Estado proporcionar, né? Ou seja, disponibilizar o acesso ao registro, e é um dever dos pais, né, de realizar efetivamente, porque, pelo menos na formatação básica,
cabe aos pais proceder ao registro. Né? Mas cabe ao Estado, eu digo, proporcionar os meios, ou seja, disponibilizar serventias nos locais, né, o máximo possível capilarizar o serviço. Há políticas do Estado que buscaram facilitar, como, por exemplo, a retirada das multas, que era um problema que muitas vezes obstaculizava, porque há um prazo para o registro sem multa, é um prazo relativamente exíguo. Né? Então, há toda uma tendência realmente de facilitar ao máximo para abolir, em pleno século XXI, a situação de uma pessoa, né, cujo todo o exercício da cidadania fica tolhido pela falta do documento básico. Hoje não tem custo nenhum, né, Nenhum doutor? custo. Como é que é esse procedimento? Tem alguns hospitais que já tem até um cartório dentro, né? Ou se não, você tem um registro de nascido vivo e depois pode procurar um cartório? Eu diria assim que, na grande maioria dos casos, é a declaração de nascido vivo, né, que é entregue aos pais no momento da saída do hospital e que, a partir daí, então, é levado ao ofício do registro mais próximo para ser realizado o registro. Eu sei de alguns hospitais que, por convênio, mantêm esse serviço, mas isso é bastante raro ainda, né? Como proceder num caso de não ter um cartório perto de casa? A gente sabe que nas grandes capitais, nas cidades urbanizadas, hoje em dia é muito difícil sempre ter um cartório por perto. Mas, por exemplo, numa vila que fique numa floresta amazônica, por exemplo, nos lugares mais remotos do Brasil, como o pai deve proceder? Tem sempre um cartório que vá atender essa comunidade, né? Tem sempre um cartório que tem, vamos dizer assim, a sua competência em relação àquela área. Então, aí, realmente, por mais penoso que possa ser, né, maior dificuldade que possa enfrentar, os pais precisam levar o registro. O que houve realmente é a ampliação dos prazos, né, praticamente, na prática, eu diria, eliminação dos prazos e eliminação das multas. Isso já facilitou muito. E tem alguma punição para o pai que não registrar o filho ou não? A punição da multa não existe mais, né? O que poderia é, eventualmente, o filho prejudicado posteriormente buscar uma reparação por dano que lhe foi causado pela omissão do pai, né? Mas a penalidade administrativa não existe mais. Tá ótimo. A gente ainda tem algumas dúvidas a esse respeito. No próximo bloco a gente continua o assunto. Vou pedir um minutinho para o senhor, por favor. E nós voltamos a falar com o advogado Paulo Thompson Flores a respeito da falta de documentos na vida adulta. Doutor, se alguém chegar à maioridade, que é um caso difícil, aí, como a gente viu na reportagem, sem a documentação básica, como ele deve proceder? Porque aí no caso que a gente viu do rapaz de 23 anos, o hospital onde ele nasceu não tem mais o registro de nascido vivo dele. E aí? Esse, na verdade, é o grande problema dele, né? Porque hoje é possível, ao maior, fazer esse registro tardio extrajudicialmente, mediante a apresentação de duas testemunhas, né, no cartório do registro, ele consegue realizar esse registro. Agora, o grande problema é a falta da declaração de nascido vivo, onde há uma falha séria nessa questão, né? Porque esse é um documento que, em tese, deve ter uma guarda permanente, não tem prazo que se possa, como nota fiscal, depois de 5 anos pode botar fora, né? Esse é um caso, é o tipo de documento que tem que ser preservado, né? Então, há uma falha grave nessa questão aí. Pois é, outra falha é que ele entrou numa escola pública sem a documentação necessária, né, doutor? Sem dúvida, porque ali era o grande momento de ter sanado, né? Era um grande momento de ter sanado, porque ali seria até fácil a recuperação, né, da comprovação do nascimento vivo dele. Porque essa é uma questão, inclusive, muito absurda, porque o fato de ele ter nascido vivo está ali, está presente, né? A questão é a caracterização do momento, da data, da ascendência, do local onde nasceu. Então, é incompreensível que naquele momento, aos 5, 6, 7 anos de idade, ele, ao ingressar na escola pública, não teria sido exigido, tá, essa documentação. Porque aí, na falta, teria sido fácil de resolver. Certamente o documento estaria acessível, a comprovação seria mais fácil de toda maneira, tá? Então, hoje, essa prova que se torna mais difícil, mas os próprios, eu acho assim, no caso dele, um dos caminhos para ele realizar essa prova é pela própria documentação escolar. Veja, o irmão dele, ao que me conste, concluiu o ensino médio. E hoje não consegue o certificado de conclusão
porque não apresentou a documentação. Quer dizer, a escola, ele estudou no mínimo 12 anos sem a documentação e agora, depois que concluiu o ensino médio, e é negado o certificado, que era dever da escola desde lá do primeiro momento ter exigido, e que teria sido fácil resolver o problema naquela ocasião. Pois é, esses documentos básicos são essenciais para se exercer a cidadania, né? Legalmente, essa pessoa que a gente viu aí na reportagem, também o irmão, não existem perante a lei, não entram em estatísticas de nada. Vamos dizer assim, do ponto de vista estatístico, ele praticamente não existe. O próprio nome dele não existe, do ponto de vista estatístico, né? Quanto à existência dele, é claro que sim, e a existência jurídica dele também, né? Porque, pelo nosso sistema, a aquisição da personalidade jurídica é independente do registro, se dá o nascimento com vida. Ao nascer com vida, a pessoa já tem a sua existência jurídica, a sua personalidade jurídica. Então, existir, ele existe. Né? Agora, o exercício da cidadania é que é totalmente tolhido. Como ele mesmo mencionou, o próprio alistamento militar. Né? Então, não pode votar? Não pode votar, não pode casar legalmente, porque não pode fazer habilitação para o casamento. Né? Obtenção de carteira de trabalho, da documentação básica da vida. Se porventura uma pessoa que não tem essa documentação, aí, como o caso da reportagem, morrer, tem filhos, descendentes, como é que fica? Essa situação embrulha ainda mais. Embrulha tudo mais, né? Fica tudo embrulhado, embora, a rigor, se de alguma maneira ele formou algum patrimônio, né, não há problema em que seja inventariado isso, mas quer dizer, não há problema. É possível, mas tudo será mais problemático, né? Tudo será mais difícil. Tá ótimo, doutor. Eu conversei com o professor de Direito Civil, o advogado Paulo Thompson Flores. Obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, satisfação sempre às ordens. Até uma próxima.